Com relação aos conceitos de internet, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Bem, pessoal, se a gente pegar aqui a primeira alternativa, vamos analisar uma por uma. O World Wide Web é um sistema de documento em hipermídia que são interligados e executados na internet. Olha só, quando a gente fala sobre a World Wide Web ou simplesmente a www ou ainda web, essa é a porção multimídia da internet, que formam as páginas e os sites que acessamos. E essas páginas e esses sites são sim chamados de documentos em hipermídia, porque permitem no mesmo local várias mídias consolidadas, como texto, imagens, vídeos, tabelas, gráficos, entre outros, áudio. Então, quando a gente fala da World Wide Web, ela é a porção multimídia da internet, e justamente produzindo páginas e sites que são chamados de documentos em hipermídia. E eles são, sim, interligados, porque existem os hiperlinks, e os hiperlinks interligam esses documentos hipermídias, essas páginas da web, e são, claro, executados na internet, que é onde acessamos a World Wide Web e essas páginas. Portanto, o item 1 está correto. Vamos ao item 2. Servidor é um computador ou um conjunto de computadores que fornece serviços a uma rede de computadores. Perfeito. Se a gente pegar o exemplo da internet, a internet é considerada uma rede cliente-servidor. Isso porque clientes são os computadores que se ocupam dos serviços que ora são oferecidos por computadores chamados de servidores. Os servidores são aqueles computadores que oferecem algum tipo de serviço, que controlam esse serviço, que armazenam recursos desse serviço. Esse é o servidor, aquele que oferece o serviço. E o computador do usuário que acessa esse serviço é o cliente. Por exemplo, quando acessamos uma página da web, o nosso computador é um cliente que está enviando uma requisição de acesso àquela página da web para um servidor, que é onde a página da web está armazenada. O servidor recebe a requisição do cliente e atende enviando uma resposta. A resposta que esse servidor vai atender para o cliente é justamente ofertando os dados daquela página da web que esse cliente deseja acessar. Então, num simples acesso a uma página da web, o computador do usuário é o cliente, requisitando acesso a um serviço chamado World Wide Web, referente a uma página que está armazenada em algum servidor. Esse servidor é o que armazena a página da web, recebe as requisições do cliente e atende enviando respostas. E as respostas são as próprias páginas da web que os usuários vão acessar. Portanto, aqui sim, servidor é um computador ou ainda um conjunto de computadores que oferece, que fornece serviços a uma rede de computadores, como no caso da internet. O item 2 está correto. O item 3 diz: URL, Universal Research Locator, é o endereço de um documento ou pasta disponível na internet para acesso? Pessoal, aqui tem um erro, que não é universal. Não é. Quando a gente fala de URL, a tradução significa localizador de recursos uniformes. Então, não é universal, é uniforme. Uniforme Research Locator, quer dizer, o localizador de recursos uniformes é sim o endereço que pode acessar documentos, diretórios, arquivos, páginas da web, na própria internet. Então, o problema dessa questão mais grave foi ter errado a sigla URL, que vou repetir, é uniforme, de localizador de recursos uniforme e não universal. Portanto, errado aqui o item 3. Sendo que a gente ficou como certo o item 1 e 2, a resposta tem que ser a nossa letra A de América, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Mas questão interessante aí, debatendo os conceitos vinculados à internet. Certo, pessoal?